Olá, amigos, bom dia. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Desejo a você que tenha uma semana de muita paz, meditando na palavra de Deus, que é o que nos importa. Quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, a possibilidade de termos uma semana abençoada é muito maior do que imaginamos. Nesta semana, no nosso café espiritual, no nosso devocional semanal, eu quero meditar com você no texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Queridos, Jesus já havia tocado nesse assunto com os judeus, não para lhes revelar o tempo do fim. Pelo contrário, cerca de 2000 anos se passaram e o fim ainda não chegou. Sua finalidade foi prepará-los ou preparar as futuras gerações quanto à condição para a vida eterna. Como se dissesse, de que adianta saber o tempo do fim e não estar preparado para este fim? Precisamos, na verdade, não é saber o tempo do fim, mas saber se estamos preparados para quando o fim chegar. Como quem ouve a previsão do tempo frio e já se agasalha ou prepara a roupa adequada? Por que saber a previsão de qualquer tempo sem tomar a devida providência? Pensando nisso, o apóstolo Pedro nos deixou escrito algo de grande valor. Pedro fala do tempo que não dá para sequer calcular. Não podemos nos esquecer que o tempo virá mais cedo ou mais tarde. Se ainda não chegou o tempo, devemos ser gratos a Ele, pois Deus é longânimo. Devemos aproveitar o tempo que nos resta e partir para alcançarmos outros mais. Não são poucos os que se encontram totalmente despreparados para esse dia. O elemento surpresa é um fator a ser considerado. Por isso devemos vigiar, como está escrito no versículo 10 do texto que lemos. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A terrível grandeza desse dia, amados, quando chegar, será notada por todos, não apenas por um grupo. Não restará pedra sobre pedra, homem sobre homem. Versículo 11 diz: Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ou seja, tudo o que devemos fazer é ser encontrados em santo procedimento e piedade.
Ele fala do presente momento. Pedro está falando que não há salvação que não precise ser mantida em vigilância constantemente, no tempo que se chama hoje. Enquanto estivermos prevenidos e prevenindo-nos, estamos apressando a sua volta. Foi isso que ele escreveu no versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então, amados, isso pelo fato de levarmos o conhecimento da salvação aos outros do povo. Nós não precisaremos temer, pois quem não deve, como diz o ditado, não teme. Devemos ser, sim, encontrados ansiosos pela volta do Senhor. Versículo 13 diz: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, por isso um sentido de prontidão como um soldado de sentinela. Pedro ainda nos previne quanto ao modo que devemos ser encontrados por Ele, pelo nosso Deus, quando no versículo 14 escreve: Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Precisamos de paz, ou seja, interior, imaculados, ou seja, sem mancha. Vamos precisar também ser irrepreensíveis, ou seja, que ninguém pode falar mal. Talvez a mais difícil seja ser encontrado sem manchas, pois o pecado nos suja demais. E há quem não queira usufruir do poderoso sangue do Cordeiro que lava nossas vestes. Acaba perdendo a oportunidade de não ser encontrado com vestes brancas. Pedro corrobora com o apóstolo Paulo no sentido de exortar. Enquanto Paulo exorta sobre as vestes brancas, veja que Pedro continua dizendo na sua carta: E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, queridos, que na sua carta o apóstolo Pedro cita o apóstolo Paulo, dando ênfase a todo o conhecimento que Paulo estava transmitindo à igreja. A falta de entendimento em algumas palavras trazia interpretações errôneas da palavra de Deus. O sentido geral era alterado, sem ou com segundas intenções. Os que alteram a palavra para benefício próprio são os ignorantes e os instáveis. Maliciosamente a deturpam, mas não entendem que é a própria destruição. Quanto mais esse tipo de malícia cresce, mais perto está a volta do Senhor. E só não ouvirá o toque da trombeta quem se deixou ensurdecer pelas mentiras desse mundo. Então o apóstolo Pedro, no versículo 17, diz: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. De que fala o apóstolo Pedro, senão do perigo que corremos quando nós somos levados por insubordinados? Estamos seguros quando buscamos conhecer a Deus pela sua palavra. E se sairmos desse contexto, podemos ser arrastados pelo engano. Se você está numa posição segura, procure não sair desta posição.
como nos ensina o apóstolo Paulo. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A própria firmeza pode ser compreendida quando verdadeiramente estamos vigilantes quanto a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Os que pensam apenas estar preparados podem acabar relaxando na ordem de vigiar. Estes são os que mais emprestam os ouvidos à palavra do engano. Quer estar preparado para o tempo do fim? Então, o apóstolo Pedro, no versículo 18, diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este crescimento depende exclusivamente de você. Cresça na graça e no conhecimento daquele que se entregou por você, para que o dia eterno seja o desejo do teu coração já no tempo presente. Por isso, o apóstolo Pedro encerra este momento no versículo 18 ainda dizendo: a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Estejamos preparados para o tempo do fim. Que esta palavra tenha despertado o teu coração, que você possa se firmar na presença de Deus e verdadeiramente experimentar do dia eterno. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.